Se você fosse explicar algo, como você faria isso? Já deixei aqui duas perguntas. Se você fosse explicar algo ou contar uma história, o que você contaria e de que forma você contaria? Então você vai pegar aí, de preferência, um papel. Você vai pensar o que você gostaria de explicar, algo que você tenha muita facilidade. Não precisa ser da sua área, pode ser qualquer coisa. Ai, de repente você é muito boa em fazer maquiagem. Então você vai escrever como que seria explicar para uma pessoa um tutorial de maquiagem. Ai, como que você prepara a pele, como você escolhe as suas sombras, algo assim. Aí você vai escrever, escreva, depois você vai ler e de que forma você contaria. E aí que tá o exercício. Você não vai ficar só ler assim, primeiro pegue o pincel e tal. Não, vai ficar muito chato. Você vai exercitar a sua criatividade. E se você fosse contar com a emoção mais alegre mesmo. Então, imagina que você está num programa, você é uma blogueira. Usa a criatividade, deixa a sua criança participar. Então você vai pegar lá, por exemplo, vamos já até usar a criatividade, aqui não tem nenhum pincel, aqui tem canetas, né? Então você vai falar, você vai separar hoje os seus pincéis de maquiagem. Ah, mas calma lá, tem que ser um pincel bom, hein? Não vai me comprar esse pincelzinho que você achou por aí, não. Até porque a qualidade do pincel tem que ser boa o suficiente, porque quando você fizer a sua maquiagem, você não pode correr o risco de repente, os pelinhos do pincel começar a cair aqui nos seus olhos. Isso não é legal. Ou de repente, você pegar a sua paleta ali de sombras, aí você vai passar e vai cair tudo. Não, gente, isso não dá certo. Bom, já viu que aqui eu usei a minha criatividade, né? Eu já imaginei, é que eu gosto de maquiagem, acho que fica mais fácil. Por isso é legal você escolher um tema que você já domina e deixe a expressão aparecer. Então aqui eu já fiquei assim, já fingi quase como se eu estivesse maquiando e tudo mais. Então dê espaço para essa parte da brincadeira. Se você conseguir fazer isso, vai facilitar muito a sua comunicação, porque daí você vai desbloqueando, você vai perdendo a vergonha. Porque imagine, eu aposto que se você tem mais vergonha, a hora que você for fazer esse exercício, você vai se sentir uma boba. Você vai falar, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Nossa, que vergonha. Mas pensa o seguinte, ninguém tá vendo, ninguém. E a hora que você for gravar isso, só você vai assistir. Se quiser mandar pra alguém, tudo bem. Mas se não quiser, ninguém vai saber que você fez esse exercício. Então, tenta aí, brinca um pouquinho. Escolha um assunto que você domina. Ou pegue uma história sua que você gosta de contar e tenta mudar, né? Faz com um tipo de emoção, com uma tonalidade, com um gestual, explore. Você pode tentar de várias formas. Pode contar, então, vou te dar um exemplo aqui. Esse tutorial de maquiagem com raiva. Então, assim, gente, é o seguinte, eu vou ensinar você a fazer uma maquiagem em 2 minutos, porque assim, quem que tem tempo nessa vida, não é mesmo? Ninguém tem tempo. Eu não tenho tempo, você não tem tempo. E aí, esse negócio que, ai, nossa, paleta de cores com um monte de cor, 10 cores. Ó, gente, primeiro que paleta, depois você compra, você não usa nem metade, você acaba usando duas mesmo. Então, eu vou te indicar até aqui uma marca. Ah, depois eu passo, porque eu também vou ficar falando nome aqui que não vai pagar patrocínio mesmo. Mas é o seguinte, vocês tendo duas cores já é o suficiente, minha amiga. Você tendo um pincel bom, basta, não precisa de muita coisa, não. Só que é o seguinte, você usou, você lava, né? Porque você não vai usar duas cores, de repente você usa uma cor super escura, depois quer usar uma clara e o pincel tá todo sujo. Assim, me poupe, depois vai ficar reclamando aqui, mas não faz as coisas direito. Pronto. Aí eu fiz uma pessoa com raiva. Mas ela também tá fazendo tutorial de maquiagem, só que tá diferente, né? Essa pessoa tá bem irritada. Acho que me empolguei. Esse exercício é para você conhecer as suas emoções. Você pode imaginar o seguinte: se eu contar tal coisa, provavelmente eu vou chorar. Tá. Pode ser que você chore, mas não sei, nesse momento você vai chorar, a gente não sabe. O que importa é você contar e você só perceber. Então, deu vontade de chorar. Deu aquele nó na garganta. A sua voz vai mudar? Deixa ela mudar. Mas aí deu vontade de chorar mesmo, enquanto eu tava contando a história. Então chora. Ué, deu essa emoção, deixa essa emoção acontecer. A hora que ela começar a passar, você respira e você vai observar qual é a sua voz a hora que você para de chorar. Como que você fica? Será que você muda a expressão? Será que sua voz, o volume diminui? O que acontece? Porque esse primeiro momento de você contar a sua história e só deixar acontecer é como se você estivesse entrando numa casa que você nunca viu.
mas que você entende o que pode ter lá. Por exemplo, na sala deve ter sofá, na cozinha deve ter uma pia, no banheiro deve ter um vaso sanitário. Você vai imaginar, mas assim, você tem certeza? Não tem. E por mais que você conheça sua história, para cada pessoa que você conta, para cada momento, o momento que você está vivendo, pode vir outras emoções. Você não tem como você falar assim, toda vez que eu contar, por exemplo, a minha história que eu adoro contar, do dia que eu contei histórias lá no evento, no fechamento do evento, para 150 pessoas e tal. Por mais que eu tenha essa história muito, como se fosse roteirizada já na minha cabeça, de tantas vezes que eu já contei, eu posso dar tonalidade diferente para ela. Agora chegou a sua hora de se expressar. A expressão, a comunicação, é uma atividade, é um exercício, assim como você vai na academia com um propósito, com um objetivo, você precisa fazer todo dia, ou sei lá quantas vezes na semana para aquilo melhorar, ou para você atingir seu objetivo. A comunicação, a expressão é a mesma coisa. Você treina, você pode treinar. Então, assim, fala assim, não, mas é tão difícil expressar raiva. Treina, mesmo que você não consiga falar. Então, você lê o texto, pode ler, só ler, não precisa falar, e faz só a expressão, tipo, não precisa falar nada, mas você sabe que é a raiva. Então você pode testar. Tá muito difícil falar. Testa a expressão corporal. Corporal tá muito difícil. Faz pelo menos uma parte, porque você vai precisar ter o desconforto, senão você não vai desenvolver. Então, assim, toda vez é difícil fazer a raiva. Tá, mas se você não testar, nunca vai dar certo, né? Então, agora é o momento, igual essa figura aqui, de se expressar. Você pode fazer, exagerar. Filma você se expressando. Você vai, né? Acho que você vai se julgar mesmo. Se julga, fala, meu Deus, que horror, que boba, que besta, tal. Fica com raiva disso. Mas se expressa de novo, grava de novo, joga seu vídeo fora, assiste, manda para alguém que você confia, passa vergonha, não tem problema. É o seu momento de expressar. Boa sorte, qualquer dúvida estou por aqui e um beijo.